Olá, meu nome é Geraldo Brodbeck. Esse é mais um vídeo da GBCAD mostrando alguns recursos novos do Arquivo 3D. Neste vídeo mostrarei uma novidade com relação à prioridade. A prioridade no Arquivo 3D faz com que um objeto faça recortes em outros objetos. Então, isso é facilmente percebido no corte, onde nós temos um piso sendo recortado por uma parede e temos aqui objetos com a mesma prioridade com a sua forma unida. Então não há linha separando esses dois objetos aqui, porque eles têm a mesma prioridade. Então nós temos aqui uma laje com prioridade 80, uma viga, que é uma viga poligonal, fazendo a volta em toda a laje, com prioridade 80 também, então isso aparece unido. Se eu desligar esse recurso de prioridade, a gente vê exatamente como os objetos são. Então, essa laje vai até o eixo da viga, assim como o piso vai até o eixo da parede. E a prioridade recorta os objetos, mostrando direitinho quem prevalece sobre quem. Esse recurso da prioridade não permite que a gente defina, por exemplo, no encontro de lajes e vigas, qual dos dois deve prevalecer. Se eu colocar um valor maior de prioridade para a laje, nas versões anteriores do Arquivo 3D, ele mostrava um risco separando. Então, se eu colocar uma prioridade aqui de 85, por exemplo, se eu quero que a laje vá até o eixo da viga, ou então eu coloco, por exemplo, 75 se eu quero que a viga prevaleça e a laje seja recortada, essa diferença de prioridade coloca um risco separando os dois objetos, eles não aparecem mais unidos nos cortes nem nas plantas. Porém, nessa versão do Arquivo 3D, nós podemos ter uma diferença de prioridade de um item. Por exemplo, eu tenho 79 para a laje e tenho 80 para a viga. É um item só, um número só, separando a prioridade dos dois objetos. E essa diferença de 1 faz com que, assim mesmo, eles apareçam unidos em 2D. Então, com a diferença de um item, você consegue definir qual objeto deve prevalecer sobre o outro, e assim mesmo eles aparecerem unidos em 2D. Então, esse é um recurso novo que nós temos no Arquivo 3D com relação à prioridade. Temos outras novidades, novas propriedades, que os objetos possuem, que são essas que eu vou mostrar agora aqui. Vou selecionar uma laje, e aqui dentro das propriedades gerais, eu tenho o peso dessa laje e o nível global, são propriedades novas. O peso é calculado pelo peso específico, então se eu colocar que uma laje tem 2.500 kg por metro cúbico, ela vai ter um peso de 7.537 kg. Se eu paro o mouse sobre a propriedade, ele me diz qual é a unidade que está sendo usada, quilos, e aqui no peso específico é quilos por metro cúbico. E essa propriedade de peso específico é uma propriedade que fica no estilo do objeto. Cada objeto do Arquivo 3D pode ter o seu peso específico, e depois a propriedade de peso tem o cálculo do peso total do objeto. Outra propriedade nova que nós temos aqui é o nível global. Então, meu pavimento aqui, ele está na cota 100. Então, esse meu piso, ele está na cota 0 do pavimento, que é o pavimento tipo aqui no caso, está na cota 100. Então, o nível global desse piso deve ser 100 mais a altura do pavimento. 100, exatamente 100, porque ele está na cota 0. Se o piso estivesse numa cota acima, esse valor estaria aqui. Por exemplo, essa esquadria aqui, selecionar essa janela, o peitoril dela é 70 e o nível global dela é 170. É o 70 do pavimento mais o 100 que o pavimento se encontra. Mais uma nova propriedade do Arquivo 3D. Outra propriedade, outro comando, aliás, não é uma propriedade, é o comando centroide.
digita sem e aparece aqui GA3D, que é o prefixo dos comandos do Active Centroid. Esse comando aqui, ele liga e desliga uma propriedade que é o centro de massa dos objetos. Deixa eu verificar aqui. Colocar em visualização X-Ray. Está desligado e agora está ligado. Ah, tem que dar um regen. Então, ativando o Centroid e dando um regen, o Active3D mostra agora uma cruzinha verde ali, ó, que é o centro de massa desses objetos aqui. Então, conforme a forma que o objeto tem, o centro de massa pode ficar deslocado mais para um lado ou para outro. Se, por exemplo, essa esquadria tiver uma largura muito grande, esse centro de massa da parede, que é esse ponto verdinho aqui, provavelmente vai se deslocar mais para o outro lado. Vamos fazer um exemplo aqui, selecionar a janela, colocar uma largura de 2,80 m. Ela deixou uma parte mais leve nessa parte da parede e o centro de massa se deslocou um pouco mais para o lado. Com isso a gente consegue saber, principalmente nas obras onde a gente vai usar gruas, a gente consegue ter, colocando a propriedade de peso específico, vou botar aqui 2.000 kg, a gente tem a propriedade de peso, que é aqui 5 toneladas, 5,7 toneladas, e nós temos agora o centro de massa, vai permitir verificar se aquele objeto pode ser erguido por uma grua na posição que ele se encontra no projeto. Para desligar o Centroid, é só digitar de novo GA3D Centroid, esse comando aqui, e ele desliga, agora está desativado. Criando uma nova tabela aqui no Active3D, nos documentos, criar uma nova tabela de quantitativos e vou selecionar esses objetos aqui. Vou pegar a laje, e nós veremos agora nas propriedades que nós temos, vamos ver aqui nas opções. Atualmente o Active3D só coloca as 8 primeiras propriedades, todas as outras ele deixa vazio, então você não precisa desmarcar tudo, só marca o que precisa. Eu vou deixar peso específico ligado e a propriedade de peso também. E é só o que eu quero deixar ligado. Então nós temos aqui o peso específico de 2.500 e o peso de 7.000. Então essas propriedades de peso específico e peso são incluídas também nas tabelas. E a outra novidade é que ele só vem com os 8 primeiros itens ligados em tabelas novas, que facilita para adicionar somente o que interessa. Por enquanto era isso, teremos outros vídeos com mais outras novidades em breve. Muito obrigado.